Olá, tudo bem, galera do quinto ano? Passando aqui para a gente rever mais um conteúdo que a gente estudou em sala de aula, para a gente fazer uma atividade bem legal depois, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é sobre os sólidos geométricos, são as figuras planas. Por quê? Porque a gente sabe que eles são formados a partir das figuras planas, para a gente poder diferenciar. Uma figura plana, ela é formada apenas por duas dimensões. Por exemplo, nós estamos vendo aqui, vocês estão vendo? Lembram que figura plana é essa? E aí, quem foi que lembrou? É o quadrado, não é isso? Então, porque ele tem todos os lados iguais, com a mesma medida. Vamos ver aqui. O quadrado ele é considerado uma figura plana por quê? Porque ele tem apenas duas dimensões. Que dimensões são essas? A largura e o comprimento. Tanto é que se eu soltar ele vai ficar rente no mesmo nível da folha, porque ele não tem altura. Olha aí, pronto. Ele ficou da mesma altura, do mesmo nível da folha, porque ele tem apenas duas dimensões. Que dimensões são essas? A largura e o comprimento, ok? Agora, a gente sabe que os sólidos são formados por figuras planas. Então, vamos ver o sólido geométrico que é formado por essa figura plana aqui, o quadrado. Vamos lá? Quem lembra que sólido é? Acertou quem falou o... Que figura é essa daí? Que forma é essa? É o... lembrou, o cubo. Então, vamos lá. Olha a diferença. De uma figura plana para um sólido. A figura plana, ela tem apenas duas dimensões, por isso ela vai ficar rente à folha. Já o sólido, ele tem altura. Olha só, ele tem aqui um espaço entre uma base e outra. Olha só, a gente chama de altura. Então, ele tem um corpo. Tanto é que eu posso armazenar alguma coisa aqui dentro. Esse aqui é um potinho, né? De lembrancinha. Festa. Então, a gente pode armazenar alguma coisa dentro dele. Por quê? Porque ele tem forma 3D, né? Que forma é essa 3D? Altura, olha aqui a altura, que a figura plana não tem. E o comprimento e a largura, ok? Outro ponto muito importante em relação aos sólidos geométricos é nós reconhecermos eles ao nosso redor, no nosso dia a dia, porque eles estão presentes no nosso cotidiano. Então, nós percebemos que eles são figuras, chamadas figuras também espaciais, porque eles ocupam lugar no espaço, como eu já falei, eles têm comprimento, altura e largura. E aí é importante também olhar para eles e perceber que eles se assemelham a alguns objetos que nós encontramos ao nosso redor. Por exemplo, aqui a fita, a forma cilíndrica, o copo. Aqui a caixa da pasta de dente. Nós temos aqui uma figura que se assemelha ao paralelepípedo ou prisma quadrangular. Outra forma de um cilindro, esse recipiente. Outro pote que eu já mostrei também, a forma de um cubo. Essa bolinha, né, formato da esfera. Mas também é interessante a gente entender que eles, mesmo todos sendo considerados grupo, né, dos sólidos geométricos, alguns são utilizados como recipiente, né, para armazenar coisas, outros são ocos, mas todos têm um corpo. É importante perceber que eles têm diferenças, né, entre si. Todos eles pertencem a um grupo, que é o grupo dos sólidos geométricos, mas eles têm características, né, que transformam eles em outros grupos que nós vamos recordar agora também, ok? Então, com relação ao que a gente acabou de conversar e a gente saber diferenciar esse grande grupo dos sólidos geométricos a partir de suas características, nós temos uma divisão entre eles, que são os corpos redondos e os poliedros. Aqui eu trouxe figuras, ou até mesmo a representação aqui em 3D do sólido,
como é o caso do cone, eu não tenho nenhum objeto em casa que lembre o cone, mas eu trouxe aqui a forma, aqui impressa, nós precisamos saber diferenciar. Então, eu coloquei aqui, espalhei aqui na mesa, e aí a gente vai ver se cada um tá no lado correto, de acordo com as características, ok? Então, vamos lá. Essa pasta de dente. Será que essa caixinha de pasta de dente, ela está no lado correto? Será que ela pode ser considerada um poliedro? Vamos ver se ela pode ser considerada um poliedro. O que que torna um sólido um poliedro? O poliedro, para quem lembra, ele tem que ter todas as suas faces, o que é face? Cada lado formado por figuras planas, que isso vai impedir com que ele role. Se eu soltar ele aqui, ele não vai rolar. Por quê? Porque as figuras planas vão impedir, as arestas das figuras planas vão impedir. Vai ficar aqui na mesa e vai ficar, não vai rolar. Então, ele vai continuar aqui, porque ele vai ser considerado mesmo um poliedro. Então, vamos lá. Agora, nós temos aqui uma bola, né? Como é que a gente tem aí em casa, vocês também podem ter, né? Essa bola. Será que ela vai ser considerada um corpo redondo ou um poliedro? E o que torna um sólido um corpo redondo? O corpo redondo, ele tem que ter faces curvas. Então, se a gente for olhar aqui, a esfera, ela é um corpo, né? Uma superfície toda curva, ó. Tanto é que ela rola com facilidade. Eu tenho que aqui impedir para ela, senão ela vai continuar rolando até onde ela encontrar um local que possa impedir dela fazer isso, como aqui ela encontrou. Então, ela vai ser considerada o quê? Um corpo redondo, porque ela tem, né, forma aí curva, ok? Então, ela vai vir para esse lado aqui, vai ficar aqui. Então, vamos lá, vamos voltar para cá, para esse lado aqui dos poliedros. Nós temos aqui essa lembrancinha que eu comprei há muito tempo, quando eu fui numa viagem. Ela tem o formato de um sólido que nós chamamos pirâmide, que nós já vamos recordar daqui a pouquinho, não é isso? Será que ela pode ser considerada um poliedro ou um corpo redondo? Vamos lá, vamos pensar. Ela tem faces que lembram aí a figura plana? Tem, né? Lembram aí que figura plana? Lembram o triângulo. Então, todas as faces vão ser formadas por figura plana. Inclusive, a base lembra o quê? Um quadrado. Seria uma pirâmide de base quadrada, por exemplo. Então, ela vai continuar aqui desse lado, porque ela é um poliedro. Então, vamos lá. Vamos voltar para cá. Nós temos aqui essa caixinha que a gente já mostrou aqui, que ela lembra a forma de um cubo, né? A gente já até conversou. O cubo, ele vai ser formado aqui apenas por que figura plana? Quadrados. Então, se todas as faces aqui, todas as laterais, todos os lados aqui são um quadrado, que é uma figura plana, então ele vai migrar, essa figura aqui espacial vai migrar para onde? Vai migrar aqui para os poliedros. Por quê? Porque ela é um poliedro, ok? Também, se eu fizer assim, ó, vai parar, não vai rolar. É uma característica também desse grupo, eles não rolam. E aqui, por último, nós temos aqui outro objeto, que é um copo de água, né? Que lembra o quê? Um cilindro. Então, aqui nós temos uma figura plana na base, que é o círculo, e nós temos outra figura plana. Mas, quando a gente vem para essa face aqui, o que que acontece com essa superfície aqui? Ela rola. Se eu não parar, vai cair aqui, vai quebrar meu copo, vou ficar sem um copo aqui, né? Que sempre quebra na casa da gente. Então, o que que significa? Que se ela rolou é porque ela tem uma superfície curva, então significa dizer que ela vai ser mesmo corpo redondo. E nós temos aqui também, né, para lembrar o outro corpo redondo, nós só temos esses três corpos redondos classificados, que é o cilindro, a esfera e o cone. Como eu não tenho nenhum objeto, eu trouxe aqui o formato, dá até para ver aqui um círculo na base. Então, também, se eu tivesse aqui o objeto, eu poderia colocar ele para rolar no lado em que a gente tem uma curva.
Então, significa dizer que ele também é um corpo redondo, porque tem face curva, ok? Então, relembrando, não tem face curva, poliedro. Tem pelo menos uma face curva, vai rolar corpo redondo. E esses não vão rolar, porque são formados apenas por figuras planas, ok? Outro conceito muito importante que nós não podemos esquecer, no grupo dos poliedros, são o grupo das pirâmides e dos prismas. Por que existe essa classificação no grupo dos poliedros entre pirâmides e prismas? Porque também tem algumas características que diferenciam eles. Vamos ver que características são essas. Aqui nos prismas, no caso aqui, nós temos um paralelepípedo e um cubo. Nós podemos perceber uma diferença entre ele e a pirâmide, aqui representada pela miniatura da Torre Eiffel. Olha aqui, nesse cubo, que é um prisma, nós podemos perceber que nós temos duas bases, assim como também num paralelepípedo ele apresenta duas bases, ó. Aqui 2 retângulos e aqui 2 quadrados, e são superiores, ó, estão em lados paralelos. E são sempre iguais, aqui um retângulo, aqui um retângulo, aqui um quadrado, aqui um quadrado. Outra grande diferença entre os prismas e as pirâmides. Os prismas, eles têm as faces laterais formadas por quadriláteros, figura de 4 lados. No cubo, nós temos o quadrilátero nas laterais, que é o quadrado, ó. São todos quadrados. Aqui, no paralelepípedo ou prisma quadrangular, nós temos aqui as faces laterais como retângulos, ó. E que a maioria dos prismas apresentam faces nas laterais retangulares. O que vai mudar? Só as bases, né? A classificação do prisma vai mudar de acordo com a base. Por exemplo, esse prisma aqui, ele já vai ser chamado de prisma o quê? Pentagonal, porque as bases nós temos o quê? Um pentágono em cada lado. Só mudou a base, mas todos são prismas porque tem duas bases. Base também pode ser considerado face, que é o que sustenta o sólido, e as faces da lateral, dos lados, são quadriláteros. No caso aqui retângulo e aqui quadrado. Já com relação às pirâmides, o que é que vai mudar? A pirâmide, ela só tem uma base. Olha aqui, ó, só tem uma base. Essa pirâmide, ela lembra uma pirâmide de base quadrada, não é isso? Ó, igual a essa. Só vai ter uma base, e aqui na parte superior ela tem um vértice que une as arestas dos triângulos. E nas faces laterais, ela é formada por uma figura plana chamada triângulo. Todas as pirâmides vão apresentar nas faces laterais triângulos. Ok? Só vai mudar o que também? A base. E aí nós podemos ter pirâmides classificadas de várias formas de acordo com a base. Pirâmide de base triangular, pirâmide de base pentagonal e assim sucessivamente. Então, para a gente fechar, aqui as faces laterais são quadriláteros, aqui as faces laterais são triângulos. Aqui nos prismas tem duas bases e nas pirâmides nós temos uma base apenas. Mas todos pertencem ao grupo dos poliedros. Rocha Sanfoneiro! Segura Carlinhos, arrocha nessa sanfona. Ô, bicho, não é forró, mulher! Vai! Ah, coisa boa! Desse jeito você vai matar o papai! Amanhã tá aqui, viu? Só aqui no forró, Mastruz com leite. Agora nós vamos falar também, para revisar, das características, das propriedades, né, dos sólidos. Que características são essas? São os vértices,
as faces e as arestas, né? O que são faces? Face é cada lado de um sólido. Por exemplo, aqui, ó, nós vamos contar aqui as faces desse cubo. Por exemplo, cada lado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós dizemos que o cubo ele tem 6 faces, 6 lados. Ou também nós podemos perceber aqui que cada lado é uma figura plana, né, que forma o sólido, ok? E aresta, o que são as arestas? As arestas são as retas, as linhas. Se eu tirar aqui a letra S e a letra A fica reta, né? São as linhas que vão se juntar para formar aí a figura plana que vai formar o sólido, as figuras planas que vão formar o sólido. Aqui nós temos nesse cubo quantas arestas? E aí a gente tá numa prova, na avaliação, na atividade, precisa pensar como é que nós vamos fazer para contar. Se aqui nós temos um quadrado nessa face e o quadrado tem 4 lados, 4 linhas, 4 retas, então nós já temos 4 aqui, 4 arestas. Embaixo na base nós temos outro quadrado, então nós temos também mais 4 arestas, 4 linhas. 4 mais 4 já fez 8, mas nós não podemos esquecer da lateral, porque como é que ele vai ter altura, né? Então vamos lá, 8 mais 1, 2, 3, 4, então 8, que nós já contamos mais 4, 12. Então, o cubo ele tem 12 arestas, 12 retas, 12 linhas. Mas nós também temos o vértice, ó, que são os pontinhos, né, as bolinhas, as quinas. Por que que ele é importante? Porque ele vai unir, ó, as arestas, ó, vai unir as arestas. Vamos contar aqui quantos vértices nós temos que vão unir as arestas, as linhas. Aqui nós estamos unindo, ó, 3 linhas. 1, 2, 3. Nós temos um vértice. 1, 2, 3, 4. Até porque nós temos um quadrado aqui nessa face. Então, nós temos 4 vértices. Lá embaixo, nós também temos mais 4 vértices. Então, 4 mais 4, 8. Então, nós temos aqui no cubo 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, ok? É um conceito muito importante que nós não podemos esquecer. Arrocha, sanfoneiro! Segura, Carlinhos, arrocha nessa sanfona. Ô, bicho, não é forró, mulher! Coisa boa! Desse jeito você vai matar o papai! Mata, papai! Amanhã tá aqui, viu? Só aqui no forró, Mastruz com leite! E aí, minha amiga Beth, que forró gostoso de bom é esse, mulher? É um forró Mastruz com leite, Samila. Vamos peneirar! Galera, para a gente finalizar nossa revisão, a gente vai falar da planificação. O que é a planificação? A planificação é quando o sólido geométrico ele está desmontado. Aqui nós temos uma pirâmide de base pentagonal desmontada, ó, nós conseguimos ver ela na forma planificada. A gente volta a ver as figuras planas como elas eram antes. Aqui, ó, nós temos 5 triângulos e o pentágono.
Aqui nós temos o prisma de base pentagonal e aqui nós temos ele desmontado, planificado. Nós temos aqui os retângulos e as duas bases que são os pentágonos, ok? Então isso é planificação. O sólido, ele quando é desmontado, a gente diz que ele está planificado. Por quê? Porque ele volta a ter a sua forma plana. Ele era um sólido, uma forma espacial, e voltou a ser plano. Vamos ver aqui o exemplo direitinho. Aqui nós temos uma figura, um sólido que lembra o quê? Uma pirâmide de base quadrada. Só que ela está montada, ela tem 3 dimensões: a altura, o comprimento e a largura. Então, se a gente fizer o seguinte, se a gente desmontar, olha o que vai acontecer. A gente vai encontrar as figuras planificadas. Elas vão ter agora, voltar a ter só 2 dimensões, as figuras que eram antes. Nós temos aqui 4 triângulos e um quadrado. Fica até mais fácil, uma forma até mais fácil, eficaz, a gente contar o quê? As faces, de um sólido, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse sólido, ele tem 5 faces, ok? Galera, foi um prazer. Não desliga, não desconecta. Até a próxima, que a gente vai ter uma atividade muito legal agora na sequência, tá certo? Tchau, foi um prazer. Arrocha, sanfoneiro! Segura, Carlinhos, arrocha nessa sanfona. Ô, bicho, não é forró, mulher! Ei, vai, vai. Ah, coisa boa. Desse jeito você vai matar o papai! Mata, papai. Amanhã tá aqui, viu? Só aqui no forró, Mastruz com leite. E aí, minha amiga Beth, que forró gostoso de bom é esse?